Alô, alô, eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Estou aqui para te falar qual foi o saldo do dia 8 de julho de 2020 no mercado financeiro do Brasil. O Ibovespa subiu bem, subiu 2,05%. Por um triz, o Ibovespa não voltou para a faixa já dos 100 mil pontos, abandonada na virada de janeiro para fevereiro, com a chegada da crise, quando ainda era uma epidemia, a pandemia de Covid-19. O dólar caiu 0,63% para os R$ 5,35. Esse dia de grande apetite ao risco no Brasil aconteceu a despeito da cautela apresentada nos mercados lá fora pelo segundo dia consecutivo e pelo segundo dia consecutivo com preocupações em relação à pandemia nos Estados Unidos. Eu já falo disso com você, vou te explicar o que fez o investidor no Brasil se descolar desse baixo astral. Em geral, as altas dos últimos meses, fora os juros baixos jogando bolsas para lá e fora os bancos centrais dos Estados Unidos, sobretudo, mas também da Europa, do Japão, empurrando dólares para os principais mercados, bolsas vêm subindo lá fora com retrovisor mostrando uma crise menor do que se pensava, né? Os Estados Unidos, por exemplo, nos últimos dias a gente ficou sabendo que em junho já trocou a contração do setor de serviços, o coração da sua economia, pela velocidade da expansão do mês de junho. Hoje faltaram esses retrovisores alegres, digamos assim, das maiores economias do mundo, além dos Estados Unidos, China e zona do euro, mas o Brasil trouxe um retrovisor bem legal para quem estava esperando por uma alta de 6% do varejo em maio. Essa alta era esperada depois daquele capote, aquela capotada histórica de 16% em abril do setor de varejo no Brasil. A retomada, no entanto, em maio, com, claro, um peso ali, apesar de todos os problemas, e são vários, e se você acompanha o ValorInvest.com sabe deles, o auxílio emergencial, embora dificuldades continuem sendo apresentadas para chegar na ponta, para chegar para quem mais precisa, onde chegou o auxílio emergencial, deu um baita empurrão no comércio, bem acima das expectativas. A mediana das expectativas dos analistas aqui no Brasil estava ali na casa dos 6%. O topo dessas apostas era uns 10%, veio 14% de alta. Não tem o que fazer, o Bovespa sobe, afinal de contas estava incorporado no preço das ações uma crise ainda mais feia do que, é bom lembrar, ela ainda é. O Ibovespa está lá nos 100 mil, mas a crise ainda é feia, subiu bastante a produção do varejo em maio, mas depois de uma baita capotada, e o IBGE disse que ainda não foi recuperado o nível pré-crise, ainda falta um tantão para o varejo se recompor ao que era antes de conhecer a força da Covid-19. Esse tempo parece, é o temor pelo menos do investidor no exterior, vai se arrastar também lá fora. Os Estados Unidos, como eu vinha dizendo, vem se recuperando rapidamente, relaxando medidas de quarentena e apresentando já níveis positivos de atividade no último mês. Porém, a pandemia segue crescendo. Em abril, tinha sido deixado para trás o recorde, de novos contágios num só dia nos Estados Unidos. Mas já faz umas 2, 3 semanas, dia sim, dia não, outro dia também, os Estados Unidos batem esse recorde. As últimas 24 horas foram de recorde de novo. Os Estados Unidos superaram a marca dos 3 milhões de infectados. Já o temor do investidor é meio óbvio. Se a retomada da economia mundial vem sendo permitida pelo relaxamento das medidas que podem, então, permitir que as economias reajam aos estímulos feitos por governos e por bancos centrais, a pandemia de Covid-19 pode atrasar um pouco esse processo. Estados nos Estados Unidos, mais de 10, já vem regredindo em alguma medida o relaxamento do isolamento social. Aí não tem jeito. Se regredir, a economia americana vai atrasar um pouco mais para voltar para o nível pré-crise, como esperam boa parte dos investidores, a tal da retomada em V que se fala, que vem uma queda muito forte e uma retomada na mesma velocidade. Ironias. Na Europa veio perda hoje, na Ásia tudo no vermelho. Nos Estados Unidos, que é o país que nutre essas preocupações no mundo todo,
Ganhos. Ganhos por quê? Porque as grandes empresas de tecnologia estão lá. Está lá a Amazon, está lá o Facebook, está lá a Microsoft, está lá a Netflix. Ontem mesmo Apple e Microsoft renovaram hoje também seu pico máximo de preço de ação lá em Nova York. Isso tudo em plena crise. Quando está ruim, as ações tech sobem também, porque o investidor acaba procurando por elas. Afinal de contas, se as medidas de isolamento voltarem ou tardarem a acabar de vez, ponto para elas, que ganham um uso mais intensivo dos seus serviços e um grande público que, trancado em casa até antes da pandemia, se via bastante resistente em utilizar seus produtos e serviços, mas agora a necessidade fez usar. Bom, eu fico por aqui, te convido como sempre a acessar valorinvest.com para saber se afinal amanhã, nesta quinta-feira, o Ibovespa consegue ali voltar para os 100 mil pontos. Para isso acontecer, o Ibovespa precisa subir amanhã somente 0,24%. Hoje, o retrovisor brasileiro ajudou. Vamos ver se amanhã ainda ajuda, ou então lá fora ver se traz uma luz ou perdas, né? Sei lá. Vamos ver, gente. Continuo por aqui e volto amanhã no Saldo do Dia, sempre no Spotify, sempre no YouTube, sempre no IGTV do valorinvest.com. Forte abraço, boa noite, bom descanso. Tchau.